Olá, amigos ligados aqui no canal Maurício Bernes Astrologia. O programa Decisões com Astrologia desta semana de 11 a 17 de agosto de 2024, ele traz uma análise da lua crescente em Escorpião e os aspectos que acontecem ao longo da semana. A lua crescente é sempre um tempo de, como o nome já diz, crescimento, né? Então, normalmente é um período em que a gente recomenda que a gente use a nossa energia para fazer, em termos de negócios, em termos de trabalho, fazer com que as coisas cresçam, com que as coisas apareçam, que as coisas tomem uma direção de amplitude maior, né? E em nível interno também, porque não tem como examinar um posicionamento em Escorpião sem falar no nível interno. O Escorpião, eu gosto de fazer uma analogia com o iceberg. Por quê? Porque o Escorpião é do elemento água, fixo. E a água fixa é como se fosse o gelo. E o gelo, o iceberg no caso, ele fica 10% para cima da superfície e 90% submerso. Então, quando a gente fala na natureza do Escorpião, nós estamos falando de introspecção, de olhar por dentro, de ir nas profundezas da psique, como dizia o Jung, para que a gente possa descobrir, investigar e descobrir o que precisa ser descoberto e, naturalmente, o que precisa ser descongelado para ser trabalhado, para ser desenvolvido na vida da gente. Então, é interessante porque é um momento de expansão, mas é também um momento de expansão interior. Então, nós podemos ter o sentido exposto, o sentido prático de fazer crescer, de fazer desenvolver a nossa vida pessoal, profissional, nossos negócios, relacionamentos, o que for. Mas podemos também crescer em autoconhecimento. Podemos também crescer interiormente, descobrindo ou redescobrindo ou relembrando, aproveitando ainda a retrogradação de Mercúrio, relembrando, redescobrindo situações internas, emoções guardadas, sentimentos que estão ali, que às vezes não estão facilitando, que às vezes não estão propiciando assim um bom andamento da sua vida. Então você pode, com o Escorpião, reciclar. E nessa lua crescente, de uma forma objetiva, de uma forma diretiva, de uma forma crescente também, para que você possa caminhar de uma forma melhor na sua vida. Lembrando que de Escorpião, a lua chega em Sagitário, o signo da expansão, o signo dos novos horizontes, da ampliação de horizontes, um signo que tem a ver assim com o cidadão do mundo, ou seja, nós temos todo um horizonte de oportunidades à nossa frente, para fazer as coisas se ampliarem, para fazer as coisas crescerem, para a gente ganhar principalmente o conhecimento que a gente pode aplicar quando a lua chegar em Capricórnio, que é a aplicação do conhecimento, a sabedoria. Então, veja que riqueza de oportunidades nós estamos tendo essa semana. Agora, junto com isso, Mercúrio está retrógrado e nesse sentido do que eu expus até agora, Mercúrio retrógrado é muito bom, porque permite a revisão. E aí, com a lua crescente em Escorpião, é uma revisão profunda. Quando a gente fala em termos de negócio, em termos de vida profissional, né, em termos de vida financeira, por exemplo, olha, uma revisão com profundidade é muito bom, porque a gente pode dar um novo rumo crescente para a nossa vida, né? Agora, eu destaquei aí também na imagem que Júpiter forma uma quadratura com Saturno. Essa quadratura vai ser exata na semana que vem, mas nessa semana ela já influi. E é uma quadratura que traz resistência. É como se as coisas andam com uma resistência maior, né? Como se houvesse uma maior força de atrito, né? Quando a gente quer andar com alguma coisa e parece que é uma resistência. Por quê? Porque nós temos que aliar o conhecimento jupiteriano com a capacidade prática saturnina. Se a gente caminhar com muita idealização, é sujeito a gente não conseguir andar com as coisas, né? Ilusão, aquela coisa, vai ser uma maravilha, aquele excesso de otimismo, aí se encontra com a realidade. Ao mesmo tempo, se a gente for também pessimista, só vê as dificuldades, só as coisas, aí é sujeito a coisa também não andar. Então é do equilíbrio entre a ideia, o plano, até o anseio e a capacidade de realização.
é disso que nós estamos falando. Se você obtiver muita resistência nas coisas que você está fazendo, examine se as ideias estão corretas ou se o sentido prático também está correto. Porque entre a ideia e a concretização dessa ideia é preciso ter uma harmonia entre uma coisa e outra. Porque a gente tem um conhecimento e para a gente pôr ele em prática, nós precisamos saber como colocar em prática, senão o conhecimento não é um conhecimento verdadeiro. Então esse é o sentido dessa quadratura. Agora, é lógico, cada pessoa tem o seu mapa, tem as suas condições de vida, então pode ser um período de cobranças, a pessoa tem problemas legais, judiciais, é um período de cobrança, é um período em que as coisas se apresentam, né? Então essa semana e com mais força ainda na semana que vem. Agora, ao longo dessa semana, nós temos alguns movimentos astrológicos interessantes. O primeiro dele é que Mercúrio volta para o signo de Leão. Ele estava em Leão, entrou em Virgem, retrogradou, agora volta para o signo de Leão. E Mercúrio em Leão reafirma a necessidade de um reexame da nossa autoexpressão, um reexame das coisas que a gente criou, ou que a gente colocou, que a gente expôs, que a gente se fez, e rever alguns conteúdos nesse sentido. Já Marte faz conjunção com Júpiter, que eu até falei, né, anteriormente, uma expansão em Gêmeos, então precisa ver se essa expansão tem um direcionamento para que a gente não disperse energia. E o Marte recebe também uma quadratura de Saturno. É como se fosse assim, um belisco e um assopra, né? Porque o Marte com Saturno é resistência. Resistência, paradeira, as coisas parecem que não andam. E o Marte com Júpiter é o contrário, é um acelerador. Então, tem uma expressão, né? Tem um cuidado com o cavalo de pau. Né? O que é o cavalo de pau? O cara acelera o carro e puxa o freio de mão, aí o carro gira. Então, cuidado. Dá para a gente usar a força do Marte conjunto a Júpiter, expandir, ter iniciativa, iniciar coisas que a gente reviu. Em Gêmeos, ligado à comunicação, ligado à escrita, ligado ao conhecimento, podemos fazer com direção e foco. E se houver alguma resistência, a gente saber lidar com a resistência, que é o sentido prático das coisas. Eu repito, a resistência é porque não está sabendo fazer direito o que é para ser feito, por isso que não está andando. Ou a ideia está muito grande e a prática não é condizente, ou a prática não tem nada a ver mesmo com o que precisa ser feito. Então, aproveite as dificuldades para ver se aprende alguma coisa para fazer melhor. Esse é o objetivo de cada aspecto astrológico. Então, nesse sentido, essa semana é muito rica. É uma semana rica, onde nós podemos fazer muita coisa boa. Só temos é que saber observar Mercúrio retrógrado em Leão. Então, como é que eu estou perante tudo isso? Porque, na essência de tudo, nós é que somos os agentes das coisas. Então, a resistência, não, fulano que não está deixando. Espera aí, por que será que o fulano não está deixando? Por que será que tem alguma coisa que está atrapalhando, está criando obstáculo? Vamos examinar, vamos estudar, porque o Marte com o Júpiter traz também o conhecimento necessário para a gente vencer os obstáculos, vencer as dificuldades. Então, o que nós precisamos é ampliar a nossa compreensão e ampliar o nosso grau de conhecimento das coisas. E a lua crescente, o mapa astrológico dessa lua crescente, ele é muito interessante, calculado aqui para o Brasil, nós temos o Sol lá no meio do céu. Né? Meio do céu é o ponto mais alto do mapa, é a direção, o caminho, é o meio-dia. Tá? Então, nesse sentido, eu vejo que é um tempo de iluminação. Né? Lua crescente em Escorpião, então vai iluminar lugares obscuros, lugares que estavam escurecidos na vida da pessoa. Então aquilo traz uma luz, de novo, o conhecimento, a luz do conhecimento. Então isso tem o sentido filosófico que eu estou falando, mas tem um sentido prático, o conhecimento do que eu preciso fazer para conseguir ter um resultado melhor no meu trabalho, um conhecimento para eu ter um resultado melhor no meu relacionamento, um conhecimento para eu ter um resultado melhor comigo mesmo, de me sentir bem, de me sentir melhor, de me sentir motivado. Então, quando se ilumina um lado que está escuro na vida da pessoa, aquilo traz a oportunidade dela resolver, se for um problema, e de ela se aproveitar positivamente
se for algo que era um potencial que ela não estava vendo dentro dela, ou dentro dos negócios, ou dentro da vida como um todo. Então, nesse sentido, é uma semana, sim, muito legal, muito boa. Tem dificuldades? Tem, ainda bem, porque se não tiver dificuldade, às vezes as pessoas se acomodam. Com a dificuldade é possível que as pessoas se motivem a resolver, a crescer e a buscar melhores horizontes para a sua vida. A busca principalmente pelo conhecimento, e o conhecimento aplicável, o conhecimento que se aplica na prática. Então esse é o grande movimento dessa semana. Olha, eu sei que muita gente que me acompanha aqui tem o objetivo de ter uma melhoria, um progresso profissional, um progresso na sua carreira, né? Muitos procuram em consultas individuais, mas aqueles que assistem aqui também têm esse objetivo. E às vezes a consulta individual, por conta de valor, de logística, de agenda, às vezes a pessoa não tem toda aquela condição para chegar. São fatores que às vezes impedem a pessoa de chegar a ter esse trabalho, e se vale aqui do canal, né? Recentemente, eu criei 2 relatórios, um relatório de análise vocacional e outro de perfil profissional, e a gente comercializou eles e recebeu o retorno, recebeu assim, a avaliação das pessoas, e eu procurei então fazer um trabalho de aprimoramento, porque podia melhorar e a gente sempre pode melhorar, né? E com isso eu criei um novo relatório. Então todos os textos, os métodos de análise, tudo baseado na minha experiência de mais de 30 anos, fazendo esse trabalho de orientação de carreira, orientação vocacional, e aí desenvolvi um novo relatório, que é o mapa astrológico de carreira e perfil profissional, né? Ele vem para auxiliar você no desenvolvimento profissional, tanto na escolha do seu trabalho, nas mudanças profissionais, enfim, para dar um auxílio mesmo para o seu desenvolvimento. Esse relatório, ele foi feito, o conteúdo dele é resultado dos meus mais de 30 anos de atividade profissional direcionada à vocação, carreira, a esse tipo de orientação. O conteúdo todo escrito por mim, né, dentro da maneira como eu lido com esse conhecimento. Ele está todo ali, mas ele é gerado automaticamente. Você coloca seus dados específicos, seu nascimento, data de nascimento, horário de nascimento, e aí gera o relatório. E o relatório, ele traz uma característica diferente, porque ele não vai te dar uma resposta pronta, 100%. Ele traz respostas, sim, objetivas, mas ele traz um formato para você usar para a sua autoanálise. Porque uma das coisas que eu observei ao longo desses 30 anos é que para a gente tomar uma decisão, ela precisa estar bem dentro de nós, ela tem que vir também de dentro de nós. Os conselheiros que nos auxiliam a tomar uma decisão, eles são auxiliares, e tudo isso faz com que você tome a sua decisão. Então, o relatório traz, por exemplo, tópicos, né, desafiadores, né, e tópicos também de habilidades e facilidades. E é nesse sentido. Quer ver, por exemplo, ele é dividido assim, tem uma visão geral e fala dos valores essenciais. Aí ele fala de necessidades e desafios que você tem na sua estrutura pessoal. Trata de uma base vocacional, profissões, direcionamento para o desenvolvimento e sucesso na carreira, estilo social e ambiente de trabalho adequado, que existe esse fator, nosso estilo social, nosso perfil, né, social, ele tem uma ligação com o melhor ambiente de trabalho para nós. Fala das habilidades cognitivas, atitude e comportamento pessoal que tem um impacto no trabalho e iniciativa. E é lógico que além desses tópicos tem o desenho do seu mapa astrológico e a tabela de posição dos astros, tudo isso, né? E é um material que vem escrito, você vai poder consultar quantas vezes você quiser. Então, se você tem interesse, né, você quiser adquirir esse material, você clica aqui embaixo na descrição do vídeo, tem o link de acesso a esse material, onde tem a descrição também de como é, um exemplo, tudo. E tem uma coisa que eu me lembrei agora, que quem já comprou algum relatório meu, acompanhe o seu e-mail, porque você vai receber um benefício adicional, naturalmente, para poder adquirir esse novo relatório que eu estou trazendo agora. É bem interessante. Nesse momento, conforme eu expliquei,
né, um momento de revisão. E eu estou trazendo então uma revisão de um trabalho que é bem ampliado, de novos horizontes, para que você tenha um conhecimento mais amplo a seu próprio respeito. E cada dia tem a sua característica particular. Então, no domingo, nós temos a força da Lua crescente, os aspectos da Lua são favoráveis com Mercúrio, com Vênus, que trazem um bom momento para deslocamentos, viagens, comunicação entre pessoas, lazer, entretenimento, um dia de muitas oportunidades e de facilidades que vão se projetar também ao longo da semana. A segunda-feira, que é o dia exato da Lua crescente, observe o seguinte, a Lua crescente vai fazer um trígono com Saturno. Então, olha, expansão com estrutura, expansão com estrutura. É tudo de bom, né? Ah, Mercúrio está retrógrado. Tá tudo bem que Mercúrio está retrógrado, mas é um dia de expansão com estrutura, independente do Mercúrio retrógrado. Terça-feira, a Lua já logo cedo já entra em Sagitário, novamente expansão, Lua crescente em Sagitário, é quase uma redundância, e os aspectos são favoráveis para que a gente lide com oportunidade de transformação, de renovação, de reciclagem, um novo horizonte. Cuidado, terça-feira sim, cuidado com documentos, papéis, precipitações, evite realmente assinar contratos, fazer comunicações de maior relevância, não é um dia favorável para isso. Na quarta-feira, a gente tem a conjunção de Marte com Júpiter e, portanto, um dia de ação. Eu repito, Marte com Júpiter em Gêmeos, então cuidado para não ter ações dispersivas, mas é um dia de ação. E ter o cuidado para não exagerar na medida das coisas. Eu, pessoalmente, vejo que é bom evitar as compras nesse dia, isso sim. Tá? Agora, é um dia de ação, é um dia de movimento, é um dia de conquista, é um dia de vitória também. Na quinta-feira, continua uma força de fluidez. Já temos aí uma facilidade, se você precisava lidar com documentos e não fez terça-feira ou quarta porque não estava bom, nessa quinta-feira está bom, está favorável para documentos, papéis, comunicações, registros, para avaliações, para reuniões também de planejamento, de direcionamento das coisas, né? E na sexta-feira nós temos a quadratura de Marte com Saturno, que nos leva a uma reflexão se nós estamos caminhando e recebendo muita resistência, muitas coisas que parece que estão paradas. Então aproveite a sexta-feira talvez para rever as coisas, se preparar para o fim de semana, não força a barra, porque é um dia em que a tendência das coisas não andarem com muita facilidade. Na realidade, desde quinta-feira você já vai sentir um pouco essa resistência, mas na sexta-feira é mais presente. E o sábado, já na força, óbvio, da lua cheia, aspectos muito positivos para tudo. Tudo que você quiser fazer. Vai ser um sábado legal, um sábado de oportunidade, um sábado de coisas novas que podem surgir, surpresas agradáveis, sensibilidade, intuição, amizade, enfim, um dia também de revelações. Mas assim, revelações legais, descobertas, para não ficar parecendo que é uma coisa meio misteriosa, não, descobertas. Você pode descobrir coisas, você pode ver coisas novas, você pode se aprofundar mais no seu conhecimento. Então, é uma semana bastante interessante que a gente pode se conduzir dentro dela.